Ao se aproximar do Sol, o 3I Atlas começou a revelar uma atividade surpreendente. Observações indicaram emissões de vapor d'água e jatos poderosos escapando de sua superfície gelada, um comportamento típico de cometas até do nosso próprio sistema solar. Mas uma descoberta ainda mais intrigante surgiu quando radiotelescópios analisaram a composição química da nuvem de gás que envolve o cometa interestelar. Dados obtidos pelos observatórios aqui na Terra revelaram que o 3I Atlas tem quantidades extraordinárias de álcool, quantidades essas muito maiores do que as encontradas nos cometas aqui do Sistema Solar. No vídeo de hoje vamos entender o que foi essa descoberta de álcool no 3I Atlas. Um pedido rápido antes do vídeo prosseguir. Se você ainda não está inscrito aqui no Mistérios do Espaço, convido você a deixar a inscrição aqui embaixo. É rápido e fácil. Assim você ajuda o nosso projeto a chegar muito mais perto do 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Bora pro vídeo. Cometas são verdadeiros arquivos químicos do espaço. Diferente de planetas ou luas que passam por processos geológicos intensos, os cometas preservam grande parte do material original presente no disco protoplanetário que deu origem aos sistemas estelares. Isso significa que cada grão de poeira e cada molécula liberada por esses objetos pode revelar informações sobre as condições químicas existentes no ambiente onde eles se formaram há bilhões de anos. No caso do 3I Atlas, o interesse científico é ainda maior. Claro, estamos falando aqui de um objeto que veio de outra estrela, então, por consequência, o peso vai ser muito maior. Temos acesso a cometas aqui do Sistema Solar o tempo todo, já objetos interestelares são consideravelmente muito mais raros. Quando esse tipo de objeto se aproxima do Sol, ele sublima todo o material que existe no núcleo, ou seja, cria-se uma nuvem gasosa ao redor do núcleo cometário, e essa nuvem pode servir como um verdadeiro laboratório para entender toda a química por trás do objeto. Essas análises permitem identificar as impressões digitais químicas das moléculas presentes no material expelido, quando a luz solar atravessa a coma ou quando as moléculas são excitadas pela radiação ultravioleta do Sol. Cada composto emite ou absorve luz em comprimentos de onda específicos. Ao registrar esses padrões com telescópios ou espectrógrafos, os astrônomos conseguem determinar quais substâncias estão presentes e quais estão em outras proporções. Entre os componentes mais comuns encontrados em cometas estão os gelos de voláteis. A água geralmente domina a composição, mas não aparece sozinha. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, amônia e diversas moléculas orgânicas simples também costumam estar presentes por ali. Esses compostos foram incorporados ao núcleo do cometa durante sua formação e permanecem congelados durante bilhões de anos no frio extremo do espaço. Além dos gases, os cometas liberam uma grande quantidade de poeira rica em silicatos e compostos carbonáceos. Entre esses grãos microscópicos podem conter materiais complexos, incluindo cadeias orgânicas que se formaram em ambientes interestelares antes mesmo do nascimento dos planetas. Quando toda essa poeira é iluminada pelo Sol, ela reflete a luz e contribui para o brilho característico da coma e da cauda do cometa. O que torna o 3I Atlas particularmente fascinante é a possibilidade de comparar sua composição com a de cometas que se formaram no nosso próprio sistema solar. Se as proporções de certos gases forem diferentes, isso pode indicar que o disco protoplanetário da estrela de origem desse objeto possuía condições químicas distintas. Temperatura, densidade e radiação no ambiente de formação podem deixar marcas detectáveis na química do núcleo. Ao analisar os gases liberados pelo cometa, os cientistas podem reconstruir parcialmente a história química de um lugar da galáxia que jamais poderíamos visitar diretamente. É como estudar fragmentos de outro sistema planetário que por acaso cruzaram o nosso caminho. E foi estudando a nuvem ao redor do 3I Atlas que os astrônomos detectaram algo incomum, em extrema abundância, um tipo muito específico de álcool. E ele revela muito sobre o ambiente de origem
do 3I Atlas. Quando o 3I Atlas começou a ser analisado em detalhes durante sua aproximação ao Sol, os cientistas voltaram sua atenção para a nuvem de gás e poeira que envolve o cometa. Essa região funciona como um verdadeiro retrato químico do material liberado pelo núcleo. Ao estudar a luz emitida por essas moléculas, tornou-se possível identificar os compostos presentes e reconstruir parte da história química desse visitante interestelar. Entre os sinais detectados, um composto chamou a atenção de forma especial. Tratava-se do metanol, um tipo simples de álcool orgânico que também pode ser encontrado em alguns cometas aqui do Sistema Solar. No entanto, no caso do 3I Atlas, a quantidade observada surpreendeu os pesquisadores, pois o objeto apresentou níveis muito mais elevados dessa molécula do que normalmente encontramos em cometas locais. Esse excesso de metanol sugere que o material que formou o cometa surgiu em um ambiente químico bastante diferente daquele que originou a maioria dos cometas do nosso próprio Sistema Solar. A proporção entre álcool e outras moléculas orgânicas analisadas mostrou um desequilíbrio incomum, indicando que os processos químicos no sistema estelar de origem desse objeto especificamente podem ter favorecido a produção e preservação desse composto. Outro detalhe interessante surgiu ao observar essas moléculas e como elas se comportam depois de serem liberadas. Parte do metanol parece vir diretamente do interior do núcleo, escapando quando os gelos começam a se transformar em gás devido ao aquecimento do Sol. Esse processo é comum em cometas e faz com que diversas substâncias presas no gelo sejam liberadas para o espaço. Mas as observações indicam que o metanol não está vindo apenas do núcleo principal. Pequenos grãos de gelo espalhados pela coma também parecem liberar essa molécula, à medida que são aquecidos pela luz do Sol. Esses fragmentos funcionam como minúsculos reservatórios de gelo, que evaporam lentamente e liberam mais material orgânico no ambiente ao redor do cometa. Toda essa liberação cria essa nuvem dinâmica ao redor do 3I Atlas, permitindo uma análise mais complexa de toda a nuvem que se dispersa ao redor do núcleo do objeto. A descoberta de grandes quantidades de metanol também é importante porque essa molécula é considerada um dos blocos básicos da química orgânica no espaço. Em ambientes adequados, ela pode participar de reações que levam à formação de compostos ainda mais complexos. Por isso, encontrar tanto metanol em um objeto vindo de outro sistema estelar reforça a ideia de que ingredientes fundamentais da química orgânica podem ser comuns pela galáxia. A descoberta foi realmente impressionante, uma vez que cada vez que observamos muito mais o 3I Atlas, vamos entendendo toda a química que permeia a nossa própria galáxia. O 3I Atlas anda vagando por aí há milhões ou talvez até bilhões de anos, então é o laboratório perfeito para esse tipo de observação. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!